Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Marketing Sopa, programa gravado hoje, hein? Não é ao vivo. Quem tiver dúvidas, deixa escrito aqui no próprio YouTube, né? Já bota aqui no YouTube a dúvida. Ou então me chama no Instagram, eduardo.boixá, no Instagram, ou Active3 português também, o pessoal da Active também pode ajudar. Mas me chama direto, eduardo.boixá no Instagram, deixa a sua dúvida lá, se você não entendeu alguma parte. O programa fica gravado, então dá para ir, voltar, ver e rever cada parte que você não tiver entendido. E se mesmo assim não entender, me chama no Instagram. Combinado? Hoje o programa, vamos falar um pouco sobre long short, operações que têm ativos correlacionados. Tem muita gente que opera isso, eu mesmo opero bastante isso, tenho bons resultados operando long short, operando ativos um contra o outro. E vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Então já sabe, qualquer dúvida já deixa lá. Vamos lá, ó. Então hoje ó, é gravado, mas 15 de dezembro, né? 15 de dezembro, 8h30 da manhã, a hora que vamos ao vivo aqui, né? O programa é divulgado aqui no YouTube da Active. Então, operações long short, correlações, são ativos que são correlacionados, né? Você vai comprar um ativo, que é a primeira coisa que eu já coloquei, a operação que envolve a compra do ativo e a venda de outro. Obviamente, você vai comprar e vender, você vai tentar minimizar o risco de um ativo contra o outro. Ou seja, você vai ter que ter um mínimo de correlação entre esses ativos. Ah, poxa, eu vou operar petróleo contra Magazine Luiza. Poxa, pessoal, sabe? Petróleo e Magazine Luiza, a correlação deve ser muito baixa. Eu não rodei aqui um modelo para ver qual que é a correlação, mas a flutuação do petróleo com a flutuação da ação da Magazine Luiza não deve ser muito relativo, porque são duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Duas coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então você vai buscar ativos que têm alguma similaridade, algum motivo deles operarem juntos, ativos que têm alguma correlação direta, né? Ou a correlação indireta, ou seja, se um ativo sobe, o outro cai, ou direta, né? Um ativo sobe, o outro também sobe. Beleza? Então, lucro ou prejuízo depende da flutuação relativa entre esses ativos. O que eu quero dizer com isso? Eu comprei um ativo A e um ativo B que tem uma correlação. O ativo A subiu, o ativo B também subiu. Se você vender o ativo A, você vai perder dinheiro, mas você vai ganhar no ativo B, de forma que vai um contra o outro é que é o importante. Ou seja, o quanto você perdeu em um e o quanto você ganhou no outro, um menos o outro, se o seu resultado for positivo, você botou dinheiro no final do bolso. Então, sempre a variação relativa de um ativo com relação ao outro. E sempre é importante considerar a volatilidade de cada ativo. Vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre Bolsa Brasileira e Ibov contra o dólar futuro, mas claramente tem ativos que balançam mais e ativos que balançam menos. Então, você vai operar um ativo que tem uma volatilidade muito alta, mas é correlacionado com um ativo que tem uma volatilidade menor, você tem que ponderar o tamanho da operação financeira para poder levar em consideração essa flutuação. Mas vou dar exemplo daqui a pouquinho, a gente fala sobre isso. Então, primeiro, ativos que têm uma relação muito alta. Né? Ativos que têm correlação muito alta. Ações PN-ON. Poxa, eu até boto um exemplo aqui na sequência. Ó. Petro 3 contra Petro 4. Aqui na Bovespa, na B3. Né? Poxa, é a mesma empresa. É a mesma empresa. É só a 3, né? A Petro 3, que é a ação ordinária, e a Petro 4, que é a ação preferencial. Mas é a mesma empresa. Ou seja, elas têm que ter uma relação muito forte entre as suas ações, porque nós estamos falando da mesma coisa. Mesmo assim, olha como é que elas flutuam. Aqui, olha a correlação. Aqui estava perto de 1, aqui foi para 1,15, para 1,50, desculpa, e volta para perto de 1. Isso aqui é 2016, 2015, 16, 17, 18, olha. Aí aqui tem um período de queda, aí depois aqui um período de alta. Isso aqui deve ter sido algum erro estatístico, algum erro de entrada de dados. Aí depois, durante o ano de 2023 para 2024, cai o tempo todo, né? E agora, olha, a gente no último período tem caído, ou seja, Petro 3, teoricamente, é uma relação, simplesmente eu pego o preço da Petro 3 e divido pelo preço da Petro 4. Essa relação está caindo. Está caindo, ou seja, vale a pena você comprar a Petro 3 nesse momento, teoricamente. Petro 3 está barato com relação a Petro 4. É melhor você comprar Petro 3 e vender Petro 4. É melhor você comprar a ON e vender a PN.
Como é que você faz isso no Brasil? Você vai no mercado, você tem que alugar o papel, é complicado. Você tem que fazer o BTC, não é complicado, mas é um operacional. Você não tem o papel para ficar vendido. Você vai ter que ir lá pagar um aluguel no papel para você poder vender e entregar o papel para o cara que você vendeu. Você vai ter que pegar o papel emprestado de alguém e você vai comprar isso aqui. De forma que o financeiro dos dois é zero quando você monta a operação. Você compra 100 mil reais de uma e vende 100 mil reais da outra. O seu direcional em Petrobras é zero. Você ganha no diferencial de flutuação entre esses dois papéis. Captaram aí a lógica do negócio, né? É a diferencial de papel. Então, é muito claro, Petro 3 e Petro 4 é um par muito claro. Outro par que eu gosto muito de olhar e operar também, BBDC 3, BBDC 4. Olha aqui, caiu bem, olha, no último período, caiu bastante, ou seja, aparentemente parece bom comprar BBDC 3 e vender BBDC 4. Quer dizer, caiu bastante, pode continuar caindo, né, pessoal? Mas como é a mesma coisa que nós estamos falando, veja como a gente está trabalhando bem próximo aqui das mínimas, ó, que sempre bate aqui e volta. Parece, nesse momento, que comprar BBDC 3 e vender BBDC 4 não é tão ruim. Parece que pode ser um bom trade nesse momento. São duas ações que são da mesma empresa, ou seja, elas têm uma correlação fortíssima, é o mesmo papel, é a mesma coisa, é a mesma empresa. Mesmo assim, elas flutuam uma contra a outra, em alguns momentos abre alguma oportunidade de você montar uma operação para poder se beneficiar desse tipo de coisa no mercado. Então aqui, ó, nesse momento parece que é bom. Então é mais um exemplo de correlação alta entre papéis. Ações do mesmo setor, por exemplo, Uzi Minas, CSN, são duas siderúrgicas, você pode comprar uma e vender a outra, dependendo, se acompanhar a flutuação dos preços. Aqui na plataforma da Active, que outras ações? Você pode pegar, por exemplo, Chevron, British Petroleum, duas empresas no setor de petróleo, players globais. Também dá para você operar uma contra a outra. Dá para operar Google contra Facebook, né? As duas também são do ramo de tecnologia, guardam uma correlação entre elas, dá para estudar essas correlações. Enfim, esse tipo de operação é legal porque ela tem o risco, na minha opinião, diminuído, né? Você consegue fazer uma operação mais tranquila, dependendo do par que você está operando. É uma operação que você tem mais controle, porque afinal de contas elas têm normalmente correlação alta e você consegue controlar esse movimento ao longo do tempo e acompanhar melhor essa variação de preço ao longo do tempo. Consegue criar um histórico disso para você acompanhar. Talvez às vezes melhor até que operar o papel pura e simplesmente sozinho. Então, ações do mesmo setor, moedas. Moedas. Essa aqui para mim é bem claro. Você pode operar o USD-BRL contra o USD peso mexicano. Quer dizer, pessoal, não opere o USD-BRL na plataforma, tá? Só faz análise e opere o mini, hein? Não vai tirar boleta no USD-BRL, hein? Porque o spread é muito alto aqui na plataforma, tem que operar o mini dólar. Mas você faz análise com o USD-BRL, que é o ativo que é livre ali de taxa de juros, se enrolar, é o ativo à vista mesmo. Tem uma correlação entre eles, dá para você olhar. Dá para você olhar bem também euro, dólar contra GBP, dólar. Esse aqui é até fácil, porque tem o ativo, né, que tem na plataforma aqui, inclusive, que é o GBP, Euro-GBP. Euro-GBP. Já tem esse ativo já, que é o euro contra a libra. Você tira o dólar fora da... Você consegue olhar o gráfico. O gráfico está lá. Ele tem momentos que ele vai, tem momentos que ele volta, né? Mas ele guarda uma relação. Né? As duas são economias europeias, as duas têm mais ou menos as mesmas mazelas, as mesmas dificuldades, os mesmos potenciais. Dá para você acompanhar uma contra a outra. Elas não descolam muito uma da outra. Às vezes descola, tem algum motivo para descolar, mas se não tem nada, quando abre um pouquinho, daqui a pouco ela volta de novo. Fica fazendo isso. Dá para a gente ir operando isso ao longo do tempo e fazendo resultado. Então, moedas também, claramente,
também dá para a gente operar. Por exemplo, outro par que eu gosto de moedas, AUD USD contra USD CAD. Dólar canadense e dólar australiano. Dois países de primeiro mundo, que são muito ligados a commodities. A história é parecida, né? A história é parecida. Um tem muita influência da China, o outro tem muita influência dos Estados Unidos, mas a história é parecida. Dá para você acompanhar isso ao longo do tempo. Tem uma correlação esse negócio. Dá para a gente olhar. Então, pares de moedas também, parece óbvio que existe uma correlação entre as principais moedas, entre algumas moedas, em alguns pares de moedas. Aí aqui eu já botei os gráficos para vocês verem, né? Então, ativos que têm correlação alta. Então, citei ações que têm mesmo setor. Use Minas 5 contra CSN A3, isso claramente aqui na B3. Outro, Vale 3 com BRAP 4, que é Bradespar. Bradespar é dona, né? Tem muitas ações da Vale. Então, os papéis têm uma correlação entre eles, que é uma correlação alta. Dá para acompanhar isso ao longo do tempo. BRAP 4 e Vale 3. Na plataforma da Active, outros pares que eu adoro olhar. Olha o tempo inteiro esse aqui, tá? Esse daqui eu olho o tempo inteiro. Vale contra BHP Billiton. Nas duas na Bolsa de Nova York. Vale contra BHP. Também guardam uma relação. Nos últimos meses, Vale subiu muito e BHP ficou parada. Tem as questões internas de cada uma delas, né? O Vale está no Brasil, tem toda uma influência aqui, descolou no último, né? A Bolsa Brasileira subiu mais do que o resto, a Vale subiu mais do que a BHP. Então tem um motivo, mas tem uma correlação grande entre as empresas, entre todas as empresas mineradoras. Agora eu botei Rio Tinto contra BHP, também duas mineradoras também, guardam correlação muito grande. Então, poxa, acompanhar esse par pode trazer alguma oportunidade de ganho. Dá para ganhar dinheiro com esse negócio aí. Tem gente que só faz isso, tem vários fundos de investimento e vários bancos, enfim, várias áreas de negócio, de mercado financeiro, de trading, que só operam long short. Só operam long short. Então, vale muito a pena a gente prestar atenção nisso. Beleza? Ativos que têm correlação muito alta. Aí eu entro no que eu comentei no início da apresentação, que são os ativos que têm ponderação pela volatilidade. O que eu quero dizer com isso? Tem ativo que balança mais. Por exemplo, ali tem um exemplo, o primeiro exemplo eu tenho ali Bovespa contra o Real. A volatilidade de Bovespa é maior do que a volatilidade do Real. É mais comum você ter um dia de 2% no Ibovespa do que você ter um dia de 2% no dólar. Vocês concordam comigo? É mais comum a bolsa flutuar 2% do que o dólar flutuar 2%. É mais comum você ver um dia de mais volatilidade na Nasdaq do que um dia de mais volatilidade no S&P. Normalmente o Nasdaq flutua mais, a amplitude de flutuação do Nasdaq é maior do que a amplitude de flutuação do S&P. Por quê? Porque as ações de tecnologia têm mais volatilidade. Então, por conta disso, o Nasdaq balança mais. Mas, claramente, quando o Nasdaq sobe, o S&P também sobe. E vice-versa. Os dois estão praticamente... A correlação é quase 1 para 1, quase todo dia. Um cai, o outro cai, um sobe, o outro sobe. Tem um dia ou outro que acontece alguma coisa diferente, mas sempre tem esse negócio. A Nasdaq subiu mais, a Nasdaq caiu mais. Então, quando você vai operar um contra o outro, você tem que fazer um equilíbrio disso. Como que você faz um equilíbrio da volatilidade? Vamos supor aqui, então, que a flutuação do Ibovespa seja 2 vezes, não dá isso tudo historicamente não, mas vamos supor que seja, tá? 2 vezes mais do que flutua o dólar. Então, se eu comprar 100 mil reais, 100 mil de mini índice, se eu comprar 100 mil de mini índice, quanto equivalente eu tenho que ter de posição no dólar? E em qual ponta? Veja bem, quando eu estou comprando o mini índice, eu estou apostando no Brasil. Eu estou mais otimista com o Brasil, concordam comigo? Ou seja, se eu estou otimista no Brasil, para eu fazer um long short, eu tenho que estar na outra ponta pessimista com o Brasil. Concordam comigo? Para uma coisa contrabalancear a outra e eu ganhar só na diferença. Então eu tenho que comprar o dólar real, o mini dólar. Comprar o mini dólar. Quanto financeiramente? Se a bolsa flutua 2 vezes mais do que o real,
do que o dólar, né, no mercado, eu tenho que ter uma posição 2 vezes maior no real para poder zerar essa balançada, né, zerar a volatilidade gerada pelo índice. Ou seja, eu tenho que ter aqui 200 mil reais de posição no dólar. Então, para cada 100 mil reais operado no índice, nesse meu exemplo, eu tenho que ter 200 mil de dólar comprado para contrabalancear. Fica clara a ideia, não? Por que isso? Porque a bolsa balança 2 vezes mais. Então, você precisa ter uma posição menor em reais dela, que ela vai gerar o mesmo efeito financeiro do que uma outra que tem uma volatilidade menor, ou seja, que você pode ter, você tem que ter uma quantidade em reais maior para poder fazer o mesmo efeito financeiro do outro lado. Então você balanceia a operação pela volatilidade. Então aqui para mim é claro esse exemplo do dólar e do índice. O S&P, mesma história. Vamos supor que o S&P tenha uma volatilidade metade, ou seja, o Nasdaq também balança 2 vezes mais violenta do que a flutuação do S&P. 2 vezes mais violenta do que a flutuação do S&P. Se eu montar uma posição de 10 mil dólares no Nasdaq, pronto. Eu só preciso ter 20 mil, então, do S&P para poder contrabalancear. 10 mil dólares, né, no Nasdaq contra 20 mil do S&P. Como a volatilidade do Nasdaq é maior, esse 10 mil balança muito mais. Então ele vai se movimentar mais do que os 20 mil do S&P e o financeiro dele se iguala, no fim das contas, ponderado pela volatilidade. Então, tem ativos que são quase que 1 para 1, ações ON, PN, por exemplo, é o maior exemplo, e tem ativos que não, tem ativos que têm flutuação independente, né? Dólar real, por exemplo, contra o euro dólar. Poxa, o dólar real tem uma volatilidade, balança mais, tem uma volatilidade maior o dólar real. Então, se eu for fazer uma operação no dólar real contra uma operação euro-dólar, existe uma correlação entre as duas moedas, né? Você vai ter que ter uma posição financeira maior na posição no euro para poder compensar o que acontece no real. Essa é a ideia por trás desse negócio, né? Você compensar a flutuação mais violenta de um ativo contra o outro por conta de compensar essa flutuação um pouco mais violenta do ativo contra o outro na quantidade financeira dos ativos que vocês operam. Pessoal, long short é uma coisa que eu já falei e repito, tem muito dinheiro aí para a gente trabalhar, tá? Para ganhar e para perder, é perigoso como qualquer outra coisa. Mas tem muita gente que só faz isso. Você pode entrar em plataformas aí de fundos aí em qualquer lugar, você vai ver que tem vários fundos que estão escritos long short. O cara faz isso, ele opera determinados pares, ele tem, né, o gestor tem ali um histórico grande de determinados pares, e toda vez que esses pares saem de algum patamar, um papel subiu muito e o outro ficou parado, ele vende o que subiu muito e compra o que está parado. Porque, teoricamente, daqui a pouco eles voltam no mesmo patamar e você tem um ganho financeiro na diferença deles. Beleza? Food for thought aí, para vocês pensarem. Coisa para vocês pensarem se vale a pena acompanhar um negócio desse. Eu faço bastante, acho que vale a pena olhar e deixo a ideia para vocês. Qualquer coisa já sabem. Isso aí, Adilson está muito malandro. Só de eu falar, vocês já sabem, né, Adilson? Eduardo.boixá aqui, ó, Instagram. Vai lá, me deixa pergunta. Boixá, mas eu não entendi essa parte, como é que eu balancei? Cara, manda para mim. Manda para minha pergunta. Deixa aqui embaixo no YouTube. No YouTube é ruim porque daqui a pouco eu não vejo os programas antigos. Então acaba que se bobear eu não pego a dúvida. Mas no Instagram eu respondo 100% das perguntas deixadas lá. Então pode mandar para mim a pergunta no Instagram que eu respondo vocês depois. Valeu, queridos. Obrigado. Semana que vem, ó, tamo junto de novo. Valeu, até depois.